heading over to Brasilia to interview Suzy Huff Teodoro, a geologist with a PhD in sustainable development. Her particular focus? Remineralizing soils. Suzy is a research professor at the University of Brasilia, and she's also been an advisor to the Brazilian Parliament for the Environment and Agriculture. She's been researching remineralization for over 15 years. Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, que foi orientada pelo professor Otton Leonardos, que é o pioneiro no estudo de uso de rochas para remineralizar os solos, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Bill Fife. Depois o professor Fife nos apresentou o professor Peter van Straten. Ele já estava trabalhando com agricultores familiares, como era o interesse nosso no Brasil, com agricultores na África. Quando o professor Peter veio em 2003, eu acho, nós combinamos de tentar chamar todos os pesquisadores ou pessoas interessadas em rochagem para fazer um grande encontro aqui em Brasília. Então, dessas conversas surgiu a proposta de fazer a primeira conferência internacional chamada Rocks for Crops Conference. Ela aconteceu em Brasília em 2004 e nós tivemos representantes dos 5 continentes: da África, da Ásia, da Europa, das Américas e do Brasil. Então, nós convidamos os técnicos de uma instituição que no Brasil chama INCRA, que é a responsável pela extensão rural junto a assentados do Programa de Reforma Agrária. Então, juntou técnicos, cientistas e agricultores. E, se eu não me engano, tinha uma pessoa, uma companhia, uma empresa que tinha intenção de comercializar o pó de rocha. Então, tentamos fechar um ciclo. A gente começou uma pesquisa no Paraná, o pessoal que trabalha no Nordeste do país, que já vinha trabalhando há quase 20 anos. E nesse meio tempo, a Embrapa, que também é uma empresa de agricultura brasileira, se interessou pelo assunto e começou a fazer uma pesquisa paralela à que a gente vinha fazendo. A Embrapa foi a grande responsável pelo grande salto de produtividade que o país teve ao longo desses últimos 30, 40 anos. Então, claro que eles têm um objetivo diverso do que uma universidade tem. Mas faltava no Brasil alguma coisa que chamasse a atenção da mídia. Então nós resolvemos fazer um encontro brasileiro de rochagem. E nós conseguimos recursos do governo federal, de vários ministérios, da Petrobras, onde eu trabalho, e de empresas, de mineradoras, para financiar esse encontro e trazer pesquisadores do Brasil inteiro e do exterior, como nós conseguimos trazer. Chamamos os órgãos que fiscalizam e que regulamentam o uso da rochagem. Essa foi um pequeno encontro no Rio de Janeiro com um grupo de pesquisadores do Centro de Tecnologia Mineral, que foram convidados para vir no primeiro Congresso Brasileiro de Rochagem, esse que teve em Brasília, e eles chamaram alguns pesquisadores para discutir em que medida que o CETEM, esse Centro de Tecnologia Mineral, poderia estar inserido e contribuir nas pesquisas. Os recursos para pesquisa têm aumentado ao longo dos anos, o que facilita, de certa forma, a pesquisa. Claro que cada pesquisa tem um objetivo específico. Elas não são concorrentes, mas elas buscam caminhos diferentes. O CNPq, que é um órgão fomentador de pesquisa no Brasil e está atrelado com a atividade acadêmica, vem financiando pesquisas com uso de pó de rocha desde o meio dos anos 90, foi quando a Embrapa entrou na pesquisa. Outros órgãos de financiamento no país começam a separar uma parte do recurso para essa finalidade
O governo, através do Ministério de Minas e Energia e do Ministério de Ciência e Tecnologia, especialmente, vem destinando uma quantidade de recursos apreciáveis e importantes para a pesquisa com rochagem. É importante isso porque envolve esses centros de pesquisa, como o Centro de Tecnologia Mineral do Rio, envolve as universidades, envolve a Embrapa. O governo e os órgãos financiadores passam talvez a entender que a rochagem é uma forma de incentivo de inserção de agricultores pobres, agricultores familiares, num contexto maior de segurança alimentar, de produção equilibrada e ecológica, que é importante nesse momento em que o mundo inteiro discute as melhores formas, as melhores práticas para preservar o meio ambiente e, por fim, para evitar esses extremos climáticos. Acho que as pesquisas vão continuar e vão ter cada vez mais recursos via essas instituições de pesquisas, fundações, institutos e centros que elegem projetos a partir de editais públicos para que as pesquisas continuem e que a gente continue gerando cada vez mais resultados do ponto de vista de produção, que na verdade o que conta no final, tanto para agricultor grande quanto pequeno, se isso vai dar resultado em termos de produtividade e em termos econômicos, né? Seja ele pobre ou rico, ele quer saber se ele vai ter o alimento para consumir e o excedente para comercializar. E a gente acredita firmemente, a partir das conversas com o Ministério da Agricultura, que nós vamos conseguir liberar, criar uma categoria dentro do Ministério para comercialização de pó de rocha. Apesar dessa quantidade de resultados positivos que a gente vem tendo aí nos últimos anos, em várias partes do país, existe um impedimento burocrático para que isso se torne de fato uma tecnologia disponível e utilizada por pequeno, por médio ou por grande agricultor. Porque a rocha moída, o pó de rocha, não se enquadra em nenhuma das categorias que o Ministério da Agricultura, quem dá licença para uso, nós estamos sugerindo ao MAPA que tenha uma metodologia para eles liberarem uma rocha moída para ser comercializada. Ela precisa atender alguns requisitos, como a granulometria, quais são as características, o que ela vai fornecer em termos de nutrientes, qual é a capacidade de troca catiônica e os resultados agronômicos também. Tem que ter experimentos claros que mostrem os benefícios dessa rocha, para que a gente exatamente evite que pessoas ou empresas que não sejam sérias passem a comercializar material que não vai ter utilidade nenhuma e não vai ser bom para agricultor nenhum. Esse é o nosso maior impedimento na atualidade, que é encontrar um mecanismo para liberar as empresas que queiram comercializar pó de rocha, e já tem muitas empresas no país que querem fazer isso, inclusive empresas grandes que participam do comércio dos fertilizantes convencionais. E essas empresas querem ter uma parte das empresas que comercializa rochas que contenham, por exemplo, fósforo, mas que não tenham aquela quantidade que é necessária do ponto de vista do processo convencional. Isso é especialmente importante para rochas que contenham fósforo e potássio. As empresas estão muito interessadas porque o Brasil é carente desses elementos na agricultura. Nós não somos autossuficientes, estamos longe disso. Essas grandes empresas começam a olhar com interesse também. Eu não acho que seja ruim, porque elas já têm um mecanismo de comercialização e tem de distribuição, né? A única coisa é que a gente precisa, vamos chamar assim, domesticar essas empresas para que as coisas sejam feitas da forma correta. Depois disso, houve a segunda conferência no Quênia e nós voltamos a discutir com pesquisadores locais ou pesquisadores de países africanos. Levamos o progresso que havia sido feito em 2 anos de pesquisa no Brasil
e conseguimos juntar nesse meio tempo pesquisadores europeus nas pesquisas no Brasil. Outro projeto que eu venho coordenando agora é um projeto financiado com recursos do CNPq, que é uma instituição financiadora de pesquisas no Brasil, para integrar pesquisadores brasileiros e africanos. Então nós formamos um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, um pesquisador de Camarões, uma pesquisadora da África do Sul e de Uganda. E o objetivo desse projeto é que eles venham conhecer os trabalhos, as nossas áreas experimentais aqui, os tipos de rochas, a tecnologia, a metodologia que a gente vem utilizando, que nós misturamos rocha com a parte orgânica. Às vezes fizemos até comparações com os fertilizantes químicos, e porque a realidade da nossa agricultura familiar é bastante parecida com o que acontece na África. A gente achou melhor que então eu fizesse essa visita à África. Eu vou começar por Camarões. Como aqui eles também têm intenção de usar rochas basálticas, porque é uma fonte de cálcio, magnésio, algum fósforo, e além de uma série de micronutrientes. E os basaltos vulcânicos que eles têm em Camarões, me parece, pela geologia, tem um potencial relativamente bom para a gente começar a pesquisa.